Bom, vamos lá, gente. Vamos dar uma continuidade aí à nossa aula de entalpia. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre entalpia de ligação, tá? Então vamos lá, vou começar aqui com vocês. Vamos lá. Então, a gente já viu aqui como calcular entalpia usando. Deixa eu pegar aqui o laserzinho. Usando essa expressão aqui, onde a gente faz ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? A gente só vai usar essa expressão aqui se a gente tiver as entalpias da reação ou as entalpias de formação, tá? Então, a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver a entalpia de formação, que aí eu tenho como pegar dos produtos e dos reagentes para fazer essa diferença e ter a variação. Consigo calcular o valor de ΔH usando também a lei de Hess, tá? Essa lei, ela vai se basear naquelas reações intermediárias, tá? Então, eu tenho diferentes reações que eu vou somá-las para ter a minha reação global. Então, eu uso a lei de Hess. E eu tenho como também usar as energias de ligação. Então, essa lei aqui, a gente vai se basear no rompimento e na formação de novas ligações. Então, rompimento libera ou absorve uma certa quantidade de energia, formação, mesma coisa. Então, vai envolver uma variação de energia na quebra e na formação de novas ligações. Então, vamos lá. A entalpia de ligação serve para formar, a gente tem aqui para formar as mais diversas substâncias, as ligações químicas dos nossos reagentes são quebradas e nos produtos geralmente outras são estabelecidas, tá? A quantidade de energia que é envolvida no rompimento de 1 mol de ligações químicas entre átomos numa temperatura específica, no caso 25 graus Celsius, a uma pressão de 1 atmosfera, a gente chama de entalpia de ligação ou energia de ligação. Então, quando eu tenho rompimento de 1 mol de ligações químicas entre átomos, nessa temperatura, das condições normais de temperatura e pressão, que é 25 graus, pressão de 1 atm, a gente tem o que a gente chama de entalpia de ligação ou energia de ligação. A quebra das ligações dos reagentes é sempre um processo endotérmico, tá? Então, para quebrar ligação de reagente, eu preciso receber energia, eu preciso absorver energia. Então, é um processo endotérmico. Para ter o rearranjo aí dos átomos, que seriam as novas ligações, eu preciso de um processo exotérmico, onde eu tenho liberação de energia. Então, reagente sempre um processo endotérmico, quando eu tenho a quebra das ligações, e nos produtos, quando eu tenho a formação de novas moléculas, a formação de novas ligações, exotérmico, tá? Então, fazendo aquela busca na internet, a gente encontra vários resuminhos. Esse aqui ficou interessante. Numa entalpia de ligação, eu tenho nos reagentes, ocorre a quebra das ligações, então a absorção de energia. Então, eu tenho um ΔH positivo, maior que zero. E nos produtos, ocorre formação de ligações. Então, eu tenho liberação de energia, um ΔH menor que zero. Lembra sempre quando vocês ficarem na dúvida desse sinal maior ou menor, quando você tem desse ladinho, se você passa um tracinho aqui, você tem um 7. Aqui, você passa aqui, você tem um 4. Então, 7 é o maior, o 4 é o menor, tá? Só uma diquinha para quando a gente der aquele branco esquecer. Então, ΔH da reação é igual à somatória do H das ligações rompidas nos reagentes, mais a somatória de variação de entalpia nas ligações formadas nos produtos, tá? Então, sempre vai ser o processo endotérmico mais o processo exotérmico. Então, ligações rompidas nos reagentes mais as ligações formadas. Aí eu tenho que lembrar de colocar
o sinalzinho, lembra sempre, processo endotérmico é um sinal positivo, processo exotérmico é um sinal negativo. A gente já vai ver isso agora em exemplo. Então, eu tenho aqui um exemplo. Utilizando os valores das energias de ligação da tabela abaixo, determine o valor de ΔH da reação de formação do cloroetano. Então, eu tenho aqui a reação de formação dele. Eu tenho, então, aqui, ó, MET-ET com uma ligação dupla, então é o eteno, mais o ácido clorídrico, formando aqui uma ligaçãozinha desse ácido, desse Cl aqui, o hidrogênio também foi. Eu tenho aqui o cloroetano, porque agora eu só tenho ligação simples, né? Lembra lá da química orgânica. Então, eu quero calcular o valor de ΔH dessa reação toda. E eu tenho, nesse caso agora, o valor de energia de cada uma das ligações, tá? Então, eu tenho, ó, H com H, 435, carbono com uma ligação simples, é esse valor. Carbono e carbono com uma ligação dupla, eu já tenho um outro valor. Carbono e cloro, carbono e hidrogênio, hidrogênio e cloro. Então, eu tenho todas as ligações possíveis aqui, as energias para cada uma delas. Então, como que a gente trabalha? A gente tem que demonstrar primeiro aqui, só para a gente ter mais claro, a gente vai ver quais são as ligações formadas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, carbono ligando duas vezes com carbono, hidrogênio ligando aos carbonos, hidrogênio ligado ao cloro. Aí no meu produto eu tenho uma ligação simples agora entre os carbonos, carbono ligado a hidrogênio 3 vezes, 2 vezes e carbono ligado a cloro. Então são essas ligações que eu tenho envolvidas nessa reação química, tá? E ó, detalhe que eu tenho o valor de cada uma dessas ligações. Agora a gente vai começar a fazer os cálculos, tá bom? Então, ó, calcular a soma das energias das ligações nos reagentes. Então, nos reagentes, quais são as ligações que eu tenho? Olhando ali novamente, no meu reagente eu tenho, ó, carbono com hidrogênio. Quantas vezes? Uma, duas, três, quatro. Tenho 4 vezes a ligação carbono e hidrogênio. Carbono com uma dupla ligação, eu só tenho uma vez. E eu também tenho uma vez hidrogênio com cloro. Foi isso que eu fiz. Eu fiz esse levantamento aqui. Então, eu tenho 4 ligações de hidrogênio com carbono, cada uma delas vale 435. Uma ligação carbono-carbono, dupla, é esse valor. Uma ligação HCl, que é esse o valor. Então, eu vou ter o somatório das ligações que eu tenho nos meus reagentes. 4 vezes 435, mais uma vez 609, mais uma vez 431. Somando tudo isso, eu tenho 2.780 quilocalorias. Esse é um processo endotérmico, porque é a quebra dessas ligações. Então, eu preciso absorver energia para conseguir quebrar. Então, eu tenho aqui um processo positivo, esse valor vai ser positivo. Com os meus reagentes, o que eu tenho aqui? Nos meus produtos. Eu tenho, vamos voltar lá nos produtos para a gente ver, carbono com hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5 ligações carbono e hidrogênio. Uma ligação carbono-carbono, só que agora é simples. E uma ligação cloro-carbono, tá? Então, vamos lá. 5 ligações hidrogênio-carbono. Uma ligação carbono-carbono simples. Uma ligação carbono-cloro. Eu tenho tudo isso na minha tabelinha. Eu vou fazer o somatório das energias envolvidas aqui nos meus produtos, tá? Que era um pezinho, tá? Então, eu tenho 5 vezes o valor aqui, 1 vezes, 1 vezes. Vou somar tudo, eu tenho 2.859 quilocalorias. Eu tenho que lembrar que formação é um processo que libera energia, é um processo exotérmico. Então, esse valor vai ser negativo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o ΔH. Eu tenho, então, os valores de energia que são absorvidas, ou o valor dos reagentes, ou ainda do processo endotérmico, que é mais 2.780, mais a energia liberada, ou do processo exotérmico, ou dos produtos.
Então, mais menos 2.859, porque é um processo exotérmico. Fazendo essa continha, eu tenho menos 79. Então, como o ΔH é negativo, a reação inteira tem esse valor e é uma reação exotérmica, tá? Então, o balanço de energia entre os produtos e os reagentes acabou nos dando um valor negativo e esse valor negativo indica que essa reação libera energia no seu total. Mais um exemplo. Para calcular o ΔH para a formação de 1 mol de HCl. Então, eu tenho a reação aqui, H2 mais Cl2 formando 2HCl. Tenho a tabelinha com as energias de ligação. Desculpa. A tabelinha com as energias de ligação. Então, sempre que um exercício pedir para você calcular ΔH e te der uma tabelinha que tem essa cara, ou te der os valores falando as energias de ligação são, você já sabe que você vai ter que trabalhar com essa diferença, com essa somatória aí de energias que foram liberadas e absorvidas, reagentes, produtos, tá? Então, o que a gente faz? Quem são os reagentes? Ó, H2, Cl2. Então, H2 é o quê? H ligado a H. Eu tenho esse valor. Cl2 é Cl ligado a Cl. Eu tenho esse valor. Produto. Eu tenho 2 vezes a ligação HCl. 2 vezes isso. Então, aqui, nos reagentes, onde tem a quebra, eu preciso ganhar energia para quebrar. Então, é um processo endotérmico. Faço essa soma, mais 162. Estou formando ligação, eu consigo liberar energia. Processo exotérmico, menos 206. Vou fazer o somatório desses dois, então foi feito mais 162, mais menos 206, por isso que ficou esse menos aqui. Vai dar menos 44 quilocalorias para 2 mols. Olha aqui na minha reação. 2. Só que ele está pedindo para 1 mol. Então, o valor é metade. Se para 2 é menos 44, para 1 é menos 22, tá? Então, só prestar atenção sempre no enunciado. A ideia é pegar reagentes, produtos, ver o que está sendo quebrado, o que está sendo formado e fazer o cálculo para calcular a variação de entalpia da reação inteira. Mais um. Com base nos valores fornecidos, qual será o valor de ΔH da combustão de 1 mol de metano? Então, tenho aqui a reação, nesse caso ele já está mostrando para a gente as ligações. Às vezes não está, a gente só tem que ficar claro que nem aqui não estava mostrando quais eram as ligações, mas eu consigo fazer, observar que é H2, então são o H ligado com H, tá? Então, ou ele dá assim, ou o exercício pode te dar dessa forma. Tá, ó. Aqui é como se não tivesse montado. CH4 mais 2 de O2, formando CO2 mais 2 de água, tá? Eu tenho a tabelinha com as energias de ligação. E a gente vai ver aqui, nos reagentes, carbono ligado a hidrogênio 4 vezes e oxigênio ligado a oxigênio. Então, eu tenho esse valor aqui nos meus reagentes. Positivo, porque é endotérmico. Nos meus produtos, CO2, então eu tenho 2 vezes carbono com oxigênio e 2 vezes a molécula de água, que é hidrogênio com oxigênio 2 vezes. Então, eu tenho 4 vezes essa ligação oxigênio-hidrogênio. E esse é um processo exotérmico, então esse sinal negativo. Aí, com esses dados, eu consigo calcular o valor do ΔH. Eu vou fazer a energia absorvida, que é o processo endotérmico, mais a energia liberada, que é o processo exotérmico. Eu vou encontrar um valor de menos 532. Então, esse é um valor negativo. Essa reação é uma reação que tem ΔH de um processo exotérmico. Então, é isso. Vocês agora têm exercícios lá, o link tá no Moodle para vocês irem até o super professor e fazer os exercícios de vocês. Revejam os outros exercícios das outras disciplinas, que logo eu já mandei para vocês
por mensagem no Moodle quando a gente vai ter um exercício valendo nota, tá? Pra gente começar a compor nossas notas. Mas fiquem tranquilos que não é nada demais, vai ser sempre na mesma linha que a gente já tá trabalhando, tá? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. A gente tem horário de atendimento, também tô online na aula de vocês. Só chamar, tá bom, gente? Então, bons estudos aí para vocês e boa semana. Deixa eu finalizar aqui. Até a próxima, gente.